É como se, desde a sua saída da faculdade até os dias de hoje. Na verdade, eu dei uma sorte que não é todo mundo que dá essa sorte. Assim que eu comecei a estagiar na Band, um estágio comum mesmo, na Ronda Policial, e eu tive a oportunidade de participar de um canal de TV aberta, que foi a TV Band Minas, com o Golaçou, quando eu ainda não tinha formado. Eu estava na metade da faculdade ainda, quando houve essa oportunidade. Então, quando eu saí da faculdade, o rosto já era um pouquinho conhecido, então já facilitou um pouco. É, quais são os maiores desafios da profissão atualmente? Olha, acho que para todo estudante de jornalismo, quando você termina a faculdade, o maior desafio é você achar uma porta aberta, um início, quando você está com o currículo em branco, é realmente você ter a primeira oportunidade. Acho que a maior dificuldade é a falta de experiência que você tem da prática do dia a dia. É, quais os principais dilemas éticos que o jornalista enfrenta? Cara, Na sua opinião? no Brasil hoje tá complicado esse negócio de dilema ético, porque, por exemplo, se não vou citar nome de publicações, não, mas se você tem uma ideologia mais ligada a um partido, por exemplo, político, você vai trabalhar numa revista que puxa mais contra o governo. E algumas publicações hoje, praticamente ela trabalha de acordo com a ideologia política. Ela nem sempre busca uma verdade, uma apuração correta dos fatos. Ela quer somente que a matéria que vai na revista condiz com o candidato que ela apoia. Então, a questão da ética no Brasil hoje está muito complicada, porque se você não vai de acordo com o seu patrão hoje, você corre o risco de perder seu emprego. E às vezes você não coloca no papel o que você pensa, o que é verdade, só para garantir seu emprego realmente, naquela publicação ali. Só para dar um outro exemplo, aqui em Minas, no esporte, teve um jornalista que foi demitido há pouco tempo porque publicou uma matéria. A matéria é até verdadeira, só que teve uma influência de fora para pedir a demissão dele. Então, eu acho que hoje a gente tem muita influência de terceiros que acaba tendo influência direta na questão da ética do jornalismo hoje. O que te levou a optar a fazer jornalismo por sequência, o jornalismo esportivo? No, tem 90% dos homens no curso de jornalismo querem entrar no jornalismo esportivo. Se você pegar assim, 80, 90% dos alunos querem essa área. Eu dou até a dica para o pessoal que está na faculdade de jornalismo, comecem a pesquisar um pouco mais as outras áreas, policial, política, cultural, olhar com outros olhos sem preconceito para essas áreas. Mas eu fui um dos casos que entra no jornalismo mais por causa da paixão pelo esporte. E a paixão pelo Atlético, basicamente, desde criança. Mas quando eu comecei a pensar no jornalismo, era principalmente pela questão de gostar de escrever. Acho que todo mundo tem uma raiz, quando decide fazer jornalismo, desse lado, que gosta muito de escrever, gosta muito de comunicação, ia nas rádios com meus pais, que tinham programas em rádio, e gostava muito de música. Só que acabou que quando eu entrei na faculdade de jornalismo eu já estava muito ligado a esporte, principalmente ao Atlético, então eu vim um pouco para essa área. Só fiz jornalismo porque eu me envolvi com esporte e com o Atlético. Isso abriu as portas depois que eu estava trabalhando com o Atlético já na internet, aí eu tive a oportunidade de fazer jornalismo. Como as tecnologias estão mudando o fazer jornalismo? Principalmente no seu caso, que você é um dos responsáveis pelo Camisa 12. Eu acho que a gente está numa fase de transição, cara, do jornalismo que não sei se a sua geração. Você está com quantos anos? Eu tô com 19. 19. Eu acho que a sua geração ainda vai entender um pouquinho mais o que está acontecendo. A gente está numa fase que a internet tem fechado jornais impressos. Existe toda uma revolução na prática de filmes, jornais, de TV por assinatura. A gente está num processo de revolução tão grande que eu acho que a minha geração não vai pegar muito bem, não vai entender o que está acontecendo. Acho que quando os jornais atuais, a sua geração, a próxima talvez, perceber como que trabalha essa questão da internet, aí eu acho que realmente o jornalismo vai conseguir sobreviver de uma forma assim, sem se preocupar, porque atualmente
A internet foi boa porque abriu milhões de portas, milhões de oportunidades, mas por um lado também a parte que não aprendeu como funciona essa nova comunicação vem pagando um preço. Infelizmente vem fechando várias portas em jornais impressos, em rádios. A crise na comunicação hoje é muito grande, de certa forma, porque está demorando para compreender como funciona esse jornalismo hoje. Rápido. Quais conselhos você daria para quem está chegando no jornalismo? Eu já passei, que é a turma que pretende fazer esporte, que entra na faculdade só com a visão de que quero trabalhar com futebol, quero trabalhar com esporte. É realmente olhar com outros olhos para outros tipos de comunicação, assessoria, desde a faculdade. Às vezes ter mais paciência com os professores, que os professores às vezes pegam no pé realmente, mas com ótimas intenções. Então aprendam o tempo todo com os professores, que eles têm muito para ensinar, isso é muito importante. E pesquisar, cara, ficar sempre atualizado, principalmente na questão da internet. Ter um pouquinho de base de edição de vídeo, edição de foto, ler muito sobre assessoria, ler muito sobre rádio, ler muito sobre TV, que às vezes uma área que você nem imaginava que você poderia trabalhar, de repente você se identifica, percebe que leva jeito para isso, percebe que é um campo que está com portas abertas, aparece uma oportunidade, você entra e acaba trabalhando com isso. Quais são os seus planos para o futuro, a partir de depois, o que você pensava depois da formatura, o que você imaginava? E aí eu vou colocar em prática agora aos poucos essas coisas, livros, programas de internet, outras páginas, projetos paralelos como o Centro de Memória do Atlético, eu estou esses dias me dedicando um pouco mais para ele. Então tem essas coisas pequenininhas que a gente vai trabalhando e aperfeiçoando um pouco mais. Qual foi o momento mais feliz e também o mais difícil para você na sua carreira? Cara, o mais feliz, eu sempre passava na porta da TV Alterosa e falava, esse aí eu vou trabalhar ali. Passava com o familiar e falava, aqui olha que eu vou trabalhar ali ainda, esse aqui vai ser meu trabalho. Então, o dia que eu sentei na bancada ali pela primeira vez, eu fiquei meio que num mundo paralelo um tempo assim. Esse foi realmente a realização de um sonho de muitos e muitos anos, de um caminho muito difícil. E o momento mais difícil foi quando você chega, cara, já tenho conversado com alguns amigos que formaram comigo, é a hora que você chega assim e fala, será que eu fiz a faculdade certa? Será que eu fiz o curso certo? Estou desempregado, conta não para de chegar. Então eu acho que esse momento mais difícil foi quando você fala, vou ter que ir para outra. Infelizmente eu lutei, fiquei na faculdade o tempo todo, mas eu tenho que procurar uma outra oportunidade, um outro trabalho, porque não vai dar certo. E quando você pensa isso, realmente é muito difícil. E quando eu tomei a decisão de ir para outra, a Alterosa me chamou. Obrigado, Fael. Obrigado pela entrevista. Contando sempre com você. Continua fazendo o belo trabalho que você está fazendo. Então eu quero deixar um recado para o pessoal que está no segundo período de jornalismo, que está no segundo período aí. Muita raça, muita força. Quando pensar em desistir, respira fundo, compra a briga, toca adiante aí, que não é fácil não, mas quem faz jornalismo sabe que essa profissão é apaixonante. E é isso aí. Valeu!